Olá, vocês estão bem? Que a paz e as bênçãos do nosso Senhor tragam muitas alegrias para a vida de cada uma de vocês. Nós falaremos hoje sobre uma mulher rica que morava num lugar chamado Sunem e por essa razão ela era denominada de mulher sunamita. O nosso texto está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, que diz: Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Glória a Deus. Amadas, nós temos algumas lições a aprender com essa história. Olha que interessante. Essa mulher era rica, gentil e hospitaleira. O texto nos diz que ela observou Eliseu e o chamou a comer em sua casa. Eliseu foi tratado de uma maneira tão acolhedora que isso se lhe tornou rotineiro. Então Eliseu, quando vinha a Sunem, ia à casa desta mulher e sempre era bem recebido e se alimentava. E ela observava Eliseu durante todo aquele período de idas e vindas e viu que ele era um santo homem de Deus. Provavelmente ela ficou atenta a todas as atitudes e comportamento que Eliseu tinha na sua casa e nos arredores. Preste atenção, homem, mulher de Deus, vocês estão sempre sendo filmados. Há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor e nos observa, como diz o texto lá em Hebreus no capítulo 12. Precisamos estar atentos. Qual tem sido o nosso comportamento? O que dizem a teu respeito, a meu respeito? O que dizem a nosso respeito onde nós andamos? Nunca se esqueçam, o seu comportamento grita muito mais alto que as suas palavras. Nós podemos aprender muito no quesito comportamento e atitude, porque eles abrem, mas também fecham portas das nossas vidas. No caso de Eliseu, o seu comportamento como homem santo de Deus abriu uma porta permanente, com direito a espaço para descanso. Glória a Deus! Sim, ele foi avaliado e aprovado pela rica mulher. Ela e o seu marido concordaram sobre preparar um lugar em sua moradia para o homem de Deus. Nós precisamos ter um método, amadas, de avaliação para escolhermos quem nos direcionará sobre a palavra de Deus. E esta pontuação, a pontuação desta avaliação deve ser o comportamento, independente da posição desta pessoa. Seja sábia, observe depois e decida quem você chama para entrar na sua vida em nome de Deus. Isso te livrará de muitos desapontamentos. Este é outro largo aprendizado que nós temos aqui. A mulher sunamita nos mostra isso com clareza. Então, em concordância com o seu marido, eles construíram um quarto para Eliseu. Ela tinha certeza que aquele era um homem de Deus e o seu marido concordou. Então, eles fizeram o quarto, de onde ele podia entrar e sair sem incomodar a casa principal, e colocaram lá dentro, do quarto, como diz o texto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E num daqueles dias, vindo Eliseu, chegou e na casa, se alimentou e retirou-se para o quarto e se deitou. E ele começou a pensar um pouco e disse ao seu moço, ele tinha um aprendiz com ele que se chamava Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ela se pôs diante do profeta. Esse dissera a seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, tu nos tem servido, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada.
aqui nós temos outro grande aprendizado. Ela era hospitaleira, sem nenhum interesse. Ela servia ao homem de Deus sem esperar nada em troca. Ela era rica e aparentemente não tinha nenhuma causa na justiça, nem doenças e nem inimigos. Ela não estava no exílio. Sua vida era boa e confortável. E ela tinha, eu creio, né, que ela tinha muitas amigas. Ela simplesmente o recebia e o alimentava porque ele era um homem de Deus. E ele mostrava isso com o seu comportamento. Deus então incomodou Eliseu e disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu. Geazi devia ter conversado com ela, não é? Sem que Eliseu soubesse. Geazi respondeu: ela não tem filhos e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho? Ela disse: não, meu senhor, não mintas para sua serva, não queira me agradar. Ela estava tão convencida, amadas, de que não poderia ter filho, que acusou o profeta de estar mentindo somente para fazê-la se sentir bem. E olha, quão frequente, sobre a aparência externa de prosperidade e de bem-estar, jaz um desapontamento oculto dentro do coração. E detectar isso e satisfazer a alma faminta é um dos maiores ministérios de qualquer homem ou mulher de Deus. Veja bem, amadas, Eliseu não teve aqui nenhuma revelação. Ele também avaliou a sunamita. Ela não precisava de nada e não pediu nada. Ela simplesmente, em concordância com seu marido, decidiu servi-lo e auxiliá-lo. E ainda, quando questionada, não acreditou que o profeta poderia fazer nada pelo seu sonho morto, pelo seu sonho enterrado. Ela nem o mencionou. Para ela era um projeto falido. E eu quero, com muita alegria, apresentar aqui para vocês a fé atuante. É a fé que, sem nenhuma expectativa de ganho e ou benefício, funciona. Ela é atuante, ela atua. Essa fé mudou a vida e a história daquela mulher. As ações dela desenterraram o seu maior sonho. Foi a sua atitude que impulsionou o homem de Deus a questioná-la. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Onde foi parar o seu sonho? Você pode dizer que não tem nenhuma condição e que ele já morreu. Eu sei disso. Mas Deus pode, eu conheço um Deus. E você tem acesso, se você quiser, a um Deus que pode dar vida e tirar o seu sonho do túmulo. Procure um homem ou uma mulher de Deus, alguém em quem você pode confiar e converse. Fale sobre o seu sonho, desenterre seu projeto agora, apresente-o a Deus. Eliseu tinha influência sobre o rei e sobre o chefe do exército. Mas ele tinha esses recursos, mas a vida de Eliseu perto de Deus era isso que se fazia necessário para solucionar o problema daquela mulher. Deus nem sempre, amadas, se limita às operações da fé humana, não é? Porque no verso 17 diz assim: concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ela teve o filho, e o filho cresceu, e um dia ele foi para a roça com o pai, na cegada, acho que na época da colheita, e sentiu dores, sentiu muita dor de cabeça. E então o seu pai pegou um dos empregados e falou: leve-o à mãe dele. E chegando ele para a mãe colocou ele no joelho, ele ficou sentado até o meio-dia e morreu. O que ela fez? Seu filho estava morto. O seu sonho, que nem existia, agora estava com um problema. Ela ficou quieta, ela agora tinha uma fé. A fé dela estava viva. Ela conhecia o poder de Deus. Ela pegou seu filho e o deitou na cama de Eliseu, fechou a porta, chamou seu marido e lhe disse: me dá um dos empregados, uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus. E ela não disse nada sobre o menino ao seu marido. E assim ele indagou por que ela ansiava tanto, né, em ver o homem santo.
Por que ela queria conversar com ele? Não é? E não tinha festividade, não era sábado, ele não deveria estar por perto, ela teria que ir longe. Mas ela era uma mulher muito prudente e não perturbaria o sentimento do seu marido, informando-lhe da morte do filho, enquanto ela não tivesse se valido do poder que agora ela conhecia, do profeta, do homem de Deus. Sim, agora a sua fé estava viva, ela cria no poder de Deus. O poder que lhe trouxe o sonho até seus braços, trouxe o filho através do profeta. O filho que não existia veio e estava em seus braços. Agora então ela sabia o caminho que devia fazer para que o seu filho, o seu sonho, revivesse, tivesse vida de volta. Muitas vezes, no percurso do milagre, vem a tempestade para nos arrancar dos braços o nosso sonho, para nos tirar o projeto que Deus permitiu chegar em nossas mãos. Faça como a sunamita. Não olhe para a tempestade, olhe para Deus. Use todas as suas forças e vença a tempestade. Não reclame dela, não murmure, não fale nada. Vá, pegue a tua força, não se afunde na desesperança. Não entre na tempestade, caminhe sobre a tempestade e foque em Deus. Coloque sua direção em Deus, porque foi o que a sunamita fez. Ela colocou o seu sonho em segurança e colocou toda a sua força para a direção certa, não perdeu nenhum tempo, murmurando, reclamando, falando com quem quer que seja. Ela sabia onde buscar o seu socorro. Aprenda você também, o seu socorro vem só do Senhor. Vá a Ele, mostre a Ele, converse com Ele. Nada a impediu de chegar no Monte Carmelo, onde estava o homem santo do Senhor. Não era festa? Então ele não estava por perto, ele estava a uns 40 quilômetros, o texto nos ensina isso. Mas ela foi. E Eliseu viu ela de longe e falou, não é a sunamita? E Geazi falou, é a sunamita. Ele falou, pergunta se está tudo bem com ela, com a sua família, com seu filho, com seu marido. E ela respondeu a Geazi, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas quando ela chegou perto de Eliseu, ela se jogou, se agarrou aos seus pés. Geazi tentou arrancá-la, Eliseu falou, não, deixa ela. Ela está amargurada e Deus não me revelou o porquê. E ela então disse, eu pedi algum filho para o meu senhor? Eliseu disse, não. E por que tu mentiu? E Eliseu então entendeu. Olha só, Eliseu pegou o bordão e deu para Geazi e falou, vá lá e coloque no rosto do menino. Não converse com ninguém durante o percurso, faça isso. Nunca se esqueça dos começos. Ela não desistiu. Ela falou, eu não saio daqui se você não for comigo. E então Eliseu se levantou aí com ela. E as instruções, o bordão, tudo que Eliseu, todas as coordenadas, Geazi seguiu retamente, mas não funcionou. Amadas, se você tiver a oportunidade de chegar perto do Senhor, não se contente com menos. Nunca se esqueça dos começos. Quando tiver algum problema, lembre-se de onde se iniciou o seu sonho. Às vezes, olhar para trás é incômodo e dá trabalho. Temos que rever coisas que talvez nós não gostaríamos, mas pode trazer vida ao que está morto. Onde e quem Deus usou para despertar o seu projeto. Não desista até vê-lo vivo outra vez. Faça como a mulher sunamita, se esforce. Vá atrás daquele ou daquela pessoa que Deus usou para acordar o seu sonho, para trazer vida ao seu sonho. Não se importe com o desgaste, não desista do teu sonho. Deus está só te mostrando que Ele é Deus e que apesar de tudo nós temos que enfrentar situações o tempo todo para manter o nosso sonho vivo. Que Deus nos abençoe na vida, no percurso, durante todo o período, para mantermos o nosso sonho vivo e efetivo. Amém? Até o nosso próximo vídeo.